Imagina uma cena que parece saída de um filme de terror. Um homem completamente fora de si, correndo nu pelos sepulcros, gritando dia e noite, se ferindo com pedras e ninguém consegue segurá-lo. Quando tentam amarrar, ele arrebenta as correntes. Os moradores da região já se acostumaram a viver com medo, evitando aquele caminho. Esse era o cenário em Gadara, quando Jesus e os discípulos chegam de barco. Mas aqui vai a pergunta que vai mudar o jeito que você olha para esse texto. Por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Parece só um detalhe estranho, quase bizarro, mas na verdade essa é uma das chaves mais impactantes sobre a autoridade espiritual que a Bíblia revela. O que parecia loucura é, na verdade, um dos maiores atos de libertação registrados nos evangelhos. Se você já leu Marcos 5, Mateus 8 ou Lucas 8, sabe que essa história aparece em mais de um evangelho. Isso mostra que os discípulos não esqueceram nunca daquela cena. E como esquecer? Imagina ver mais de 2.000 porcos correndo em disparada e se jogando no mar. O cheiro, o barulho, a confusão, mas acima de tudo, o silêncio que ficou depois. Um homem que por anos tinha sido o terror da cidade, agora sentado, vestido em perfeito juízo. Esse contraste é poderoso. De um lado, a realidade da opressão maligna que desfigura o ser humano. Do outro, a autoridade de Jesus que restaura a dignidade em segundos. É como se Deus quisesse escancarar diante de todos. Olhem o que meu filho faz com quem o inimigo escravizou. A cena não é apenas sobre porcos. É sobre o poder de Jesus em transformar a vida mais destruída que você possa imaginar. E se a gente parar um pouquinho para pensar, vai perceber que essa história não é só sobre um homem no passado. Ela fala sobre mim, sobre você, sobre qualquer pessoa que já se sentiu presa em ciclos de destruição, hábitos que consomem, pensamentos que atormentam, vícios que parecem impossíveis de largar. O endemoniado de Gadara é um retrato exagerado, mas real, do que as trevas fazem. Isolam, humilham, machucam e desfiguram. Mas aqui vem a virada. Basta um encontro com Jesus para tudo mudar. Repara que o texto bíblico destaca como os demônios reconhecem imediatamente quem Jesus é. Antes mesmo de qualquer palavra, eles correm e se prostram. Isso é muito forte. Até as forças malignas se curvam diante da presença do Filho de Deus. E a cidade inteira, que não tinha conseguido resolver o problema daquele homem por anos, vê num instante que a verdadeira autoridade não está em correntes, não está em força humana, mas em Cristo. Esse é o ponto de partida da nossa jornada aqui. Vamos explorar juntos por que os demônios fizeram aquele pedido estranho, por que os porcos foram envolvidos e o que essa cena revela sobre batalha espiritual. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu quero que você guarde uma coisa no coração. A história não começa nos porcos, começa no olhar de Jesus sobre aquele homem. Onde todo mundo via um caso perdido, Jesus viu um filho que precisava ser restaurado. E isso muda tudo. Versículo-chave. E, quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Marcos 5 e 6. Esse detalhe já é um spoiler do que vamos descobrir. Quando Jesus chega, até o inferno se dobra. Agora que já mergulhamos na cena impactante da chegada de Jesus em Gadara, precisamos entender o contexto onde tudo isso aconteceu. Não é só um detalhe de geografia, é uma pista do que Deus estava revelando através daquela história. Gadara fazia parte da região conhecida como Decápolis, um conjunto de 10 cidades que ficavam do outro lado do Mar da Galileia. Era um território misturado, influenciado pela cultura grega e romana, bem diferente do ambiente judaico tradicional. Ali, criar porcos era comum, mas para um judeu, o porco era considerado impuro. Só esse detalhe já acende uma luz. O palco da batalha espiritual estava montado em um lugar que simbolizava impureza, opressão e afastamento da aliança com Deus. E olha que curioso, Jesus atravessa o mar só para encontrar aquele homem. Ele não faz uma grande cruzada evangelística na cidade, não prega num monte como fez em outros lugares.
Ele atravessa, liberta um homem, deixa um rastro de impacto e volta. Isso mostra que, aos olhos de Jesus, uma vida vale a travessia inteira, vale enfrentar tempestade, vale encarar resistência. Porque se tem alguém cativo, ele vai atrás. Mas tem mais um detalhe. Antes de chegar em Gadara, a Bíblia relata que houve uma tempestade violenta no mar, Marcos 4,37. Os discípulos quase morreram afogados, até que Jesus acalmou o vento e o mar com uma só palavra. Não parece coincidência, né? Como se o próprio mundo espiritual estivesse tentando impedir Jesus de chegar naquele território. Primeiro, resistência no mar. Depois, demônios possuindo um homem. Tudo isso aponta para uma batalha invisível acontecendo ao redor da missão de Cristo. E é aqui que a gente precisa abrir os olhos. Se no ministério de Jesus houve oposição espiritual tão intensa, por que a gente acha que a nossa caminhada vai ser tranquila? Muitas vezes, quando nos levantamos para obedecer a Deus, enfrentar vícios, quebrar ciclos de pecado ou até mesmo dar um passo de fé, vem tempestade, vem resistência. Não é só azar ou coincidência. Existe uma batalha real. Paulo descreve isso claramente em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em Gadara, esse versículo ganha imagem. O inimigo domina um homem, oprime uma região, mas basta a chegada de Jesus para que tudo comece a se revelar. E repare na ironia divina. Os porcos, animais impuros, acabam se tornando o destino final daquilo que era impuro espiritualmente. É como se Jesus dissesse: vocês escolheram viver no meio do que é impuro? Então verão até onde isso leva. O impacto foi tão grande que a economia da cidade foi afetada, mas também foi uma lição escancarada de que não dá para conviver pacificamente com forças que destroem. Essa é a batalha invisível. Não é só sobre um homem possuído, mas sobre um território inteiro sendo confrontado pela luz de Cristo. Onde as trevas reinavam, agora a autoridade do reino de Deus se manifesta. E é aqui que vem o ponto para nós. Muitas vezes achamos que a luta espiritual é algo distante, mas na verdade ela se manifesta no cotidiano, nas tentações que insistem, nos pensamentos que aprisionam, nos medos que paralisam. A pergunta é: será que temos reconhecido que existe uma guerra espiritual ou estamos tentando lutar como se fosse apenas força de vontade? Versículo-chave: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Efésios 6,12. Essa cena em Gadara não é só história antiga, é um alerta. Você está num campo de batalha. Mas calma, porque no próximo bloco vamos olhar de perto a condição daquele homem possuído e descobrir como o inimigo tenta fazer a mesma coisa hoje, de formas mais sutis. Agora, vamos olhar de perto para a figura central dessa história, o homem possesso. Marcos descreve a condição dele de um jeito que arrepia só de imaginar. Ele vivia nos sepulcros, completamente isolado. Não tinha casa, não tinha família por perto, não tinha vida social. Passava dias e noites gritando, se cortando com pedras, como alguém que perdeu toda a noção de valor pessoal. As pessoas tentavam prendê-lo com correntes e algemas, mas ele arrebentava tudo. Era como se uma força desumana controlasse seu corpo. Esse retrato não é só sobre ele, mas sobre o que o inimigo faz com qualquer pessoa quando domina. Tira a paz, rouba a identidade, destrói relacionamentos e afasta de tudo que é saudável. Ele estava nu, e isso também é simbólico. A nudez, nesse contexto, mostra a perda de dignidade. A vergonha ficou estampada no corpo dele. Onde havia imagem e semelhança de Deus, agora havia desfiguração e humilhação. E o que mais chama a atenção é que a cidade inteira já tinha desistido dele. Ninguém via solução. O máximo que tentavam fazer era controlar o problema, acorrentar, afastar, manter longe. Mas libertar? Isso ninguém podia. Aos olhos da sociedade, aquele homem era um caso perdido, um peso, uma ameaça.
Mas aos olhos de Jesus, era exatamente o tipo de pessoa que ele veio salvar. Onde todo mundo via loucura, ele via potencial de testemunho. Onde todo mundo via destruição, ele via alguém pronto para ser restaurado. Se a gente for honesto, quantas vezes não agimos como a cidade? Olhamos para certas pessoas e pensamos, não tem jeito, fulano nunca vai mudar, é impossível sair dessa vida. Ou até aplicamos isso a nós mesmos. Já tentei, não consigo, vou ser sempre assim. Esse é o discurso das trevas, porque o diabo quer nos convencer que a prisão é eterna. Mas a chegada de Jesus prova que não existe cativeiro tão forte que a presença dele não quebre. E olha como essa história é atual. Talvez você não veja alguém nu nos cemitérios da sua cidade, mas existem milhares de pessoas gritando por dentro, se cortando de formas invisíveis. Gente que não consegue dormir em paz, que se esconde em vícios, que se prende em relacionamentos abusivos, que carrega pensamentos de autodestruição. Essa é a estratégia do inimigo: prender por dentro até que a pessoa acredite que não há saída. O endemoniado de Gadarra é um espelho exagerado, mas representa a mesma opressão que muitos vivem hoje em escala diferente. E tem outro detalhe poderoso. Marcos relata que o homem tinha uma legião de demônios. Esse termo vem do exército romano e significava milhares de soldados. Ou seja, era uma opressão maciça. O inferno inteiro parecia ter escolhido aquele homem como território. Isso mostra como o inimigo não brinca. Ele vem para matar, roubar e destruir, como disse Jesus em João 10:10. Mas também mostra algo maior. Não importa o tamanho da legião, diante de Cristo, todos têm que se submeter. Esse bloco nos confronta com a realidade do que as trevas fazem, mas também prepara o coração para a esperança. Se até o caso mais perdido foi transformado, quem pode dizer que você ou alguém que você ama está fora do alcance de Deus? A condição do endemoniado só destaca ainda mais a grandeza da libertação que viria em seguida. Versículo-chave: ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia mais prendê-lo. Marcos 5:3. A prisão humana falhou, mas no próximo bloco vamos ver o encontro que mudou tudo. E é aqui que a autoridade de Jesus fica impossível de negar. Chegamos no momento decisivo, o encontro entre o homem possuído e Jesus. Imagina a cena. A cidade inteira tinha medo daquele homem. Ele vivia gritando, quebrando correntes, se ferindo, afastado de todos. Mas quando ele vê Jesus se aproximando, algo inesperado acontece. Em vez de atacar ou fugir, ele corre e se prostra diante dele. Isso já é impactante. Não foi um processo longo, não teve negociação humana, não foi força física que dobrou aquele homem. Foi simplesmente a presença de Jesus. Onde todo mundo via um monstro incontrolável, a autoridade de Cristo foi reconhecida imediatamente. E não foi o homem em si que tomou essa atitude, mas os espíritos que o dominavam. Eles sabiam muito bem quem estava diante deles. O Evangelho de Marcos registra as palavras: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos 5:7. Repara, até os demônios reconhecem a identidade de Jesus. Eles não discutem, não duvidam, não desafiam, eles se rendem. Essa é a diferença entre a batalha espiritual da nossa força e a de Cristo. Quando tentamos resolver no braço, no argumento, na disciplina apenas, a opressão parece invencível. Mas quando Jesus entra em cena, até as trevas se ajoelham. Isso nos ensina algo essencial. O inimigo pode até tentar enganar, intimidar e resistir, mas ele não tem poder diante da autoridade de Cristo. Os demônios chamam Jesus de Filho do Deus Altíssimo porque sabem exatamente quem ele é. Essa declaração, que muita gente demorou para entender durante o ministério de Jesus, os espíritos malignos já reconheciam sem titubear. É como se o inferno tivesse mais clareza da identidade dele do que muitos religiosos da época. E aqui entra uma aplicação direta. Você não precisa temer as forças espirituais se está em Cristo.
A mesma autoridade que calou a legião em Gadara é a autoridade que habita em nós quando somos cheios do Espírito Santo. Não é sobre gritar mais alto, não é sobre rituais, é sobre estar debaixo da cobertura de Jesus. O inimigo sabe quem ele é. A questão é, nós sabemos? Vivemos como quem crê nesse poder ou como quem ainda se sente vulnerável? Outro detalhe interessante é a forma como Jesus lida com a situação. Ele não entra em pânico, não faz espetáculo. Ele simplesmente pergunta: qual é o teu nome? E a resposta é Legião, porque somos muitos. Marcos 5:9. Jesus expõe a realidade espiritual sem medo. O que estava oculto, ele traz à luz. Isso é libertador, porque uma das maiores armas do inimigo é a escuridão, o segredo, o silêncio. Mas quando a presença de Cristo chega, aquilo que estava escondido se revela. Pensa em quantas vezes na vida a gente esconde feridas, vícios ou pensamentos com medo de encarar. O diabo se aproveita disso para nos manter cativos. Mas quando nos encontramos com Jesus, ele nos chama pelo nome, expõe a verdade e nos conduz à liberdade. O mesmo Jesus que não se intimidou diante de uma legião, também não se intimida com a sua dor, sua bagunça ou seus segredos. Ele já viu tudo e continua disposto a libertar. Esse encontro foi tão marcante porque não foi só a libertação de um homem, mas uma declaração pública de autoridade. A região inteira ficaria sabendo que não existia cadeia forte o bastante, nem treva densa o suficiente que resistisse à presença de Cristo. Versículo-chave. E correndo ele, prostrou-se diante de Jesus. Marcos 5:6. Esse versículo resume tudo. O que ninguém podia domar, Jesus dominou com a sua simples presença. E no próximo bloco, vamos ver o que acontece depois, o pedido desesperado dos demônios para não serem enviados ao abismo. Depois que Jesus confronta a legião, acontece algo curioso e revelador. Os demônios começam a implorar. É impressionante perceber a mudança de postura. Aqueles que dominavam um homem com tanta brutalidade agora estão de joelhos, pedindo autorização. Isso já mostra quem realmente está no controle. Eles dizem, rogavam-lhe com insistência que os não mandassem para fora daquela região. Marcos 5:10. Em Lucas, aparece também o detalhe de que eles pediam para não serem enviados ao abismo. Lucas 8:31. Aqui tem uma chave espiritual poderosa. Até os demônios reconhecem a soberania de Cristo sobre o tempo e o destino deles. Eles sabem que o fim já está decretado. Sabem que existe um abismo preparado. Sabem que um dia serão lançados no lago de fogo. Então o que eles querem? Ganhar tempo, permanecer naquela região, continuar atuando onde tinham influência. Isso revela um dos maiores segredos da batalha espiritual. O inimigo é territorial. Ele não quer apenas atacar indivíduos. Ele busca controlar ambientes, cidades, culturas inteiras. Não é por acaso que aquele homem estava possesso numa região onde a criação de porcos era normal, animais impuros segundo a lei de Israel. O diabo sempre encontra terreno fértil onde há brechas espirituais. Mas diante de Jesus, até isso tem limite. O máximo que eles puderam fazer foi pedir. E repare, não foi qualquer pedido. Eles imploram para entrar nos porcos. Parece uma cena estranha, mas faz todo sentido. Os porcos eram símbolos de impureza. Era como se os espíritos buscassem uma casa compatível com a sua natureza. Jesus permite e, imediatamente, a manada inteira corre em direção ao abismo e se afoga. Mais de 2.000 porcos desaparecem de uma vez. Por que Jesus permitiu isso? Não era crueldade, era revelação. Ele estava expondo diante de todos o destino final das forças malignas, destruição.
Se ficassem escondidos dentro do homem, ninguém veria. Mas ao entrarem nos porcos, o que estava oculto se torna visível. Os porcos eram símbolos de impureza. Era como se os espíritos buscassem uma casa compatível com a sua natureza. Jesus permite e, imediatamente, a manada inteira corre em direção ao abismo e se afoga. Mais de 2.000 porcos desaparecem de uma vez. Por que Jesus permitiu isso? Não era crueldade, era revelação. Ele estava expondo diante de todos o destino final das forças malignas: destruição. Se ficassem escondidos dentro do homem, ninguém veria. Mas ao entrarem nos porcos, o que estava oculto se torna visível. Isso significa que, no mundo espiritual, só há uma voz com autoridade real. Quando você está em Cristo, você não precisa ter medo, porque a autoridade que Ele carrega é absoluta. Não é uma disputa equilibrada entre luz e trevas, é uma vitória já definida. E talvez aqui esteja a aplicação mais prática para nós. Quando o inimigo se levanta, ele tenta nos enganar, fazendo parecer que tem poder ilimitado. Mas a verdade é que ele só age até onde Jesus permite. A história de Jó mostra isso, e aqui vemos de novo: o diabo não é autônomo. Ele precisa pedir. E quando Jesus fala não, acabou. Versículo-chave: e rogavam-lhe encarecidamente que não os enviasse para fora da região. Marcos 5:10. Os demônios suplicando é a prova de que não são senhores, mas escravos do decreto divino. O medo deles diante do abismo é a lembrança de que a sentença já está escrita. No próximo bloco, vamos mergulhar no que acontece depois deste pedido. A cena mais impressionante de todas: milhares de porcos se lançando no precipício, revelando o impacto visível da guerra espiritual. E então vem a parte mais chocante de toda a história. Jesus permite que a legião de espíritos imundos entre nos porcos. Marcos 5:13 descreve assim: então a legião de espíritos imundos saiu e entrou nos porcos, e a manada, que era quase 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar e afogou-se. Pensa na cena. Um silêncio pesado pairando quando Jesus dá a ordem. De repente, um movimento estranho entre os porcos. Primeiro um barulho, depois gritos de animais entrando em pânico. E em questão de segundos, a maior manada da região começa a correr descontrolada, se jogando do precipício. A poeira sobe, os pastores gritam e o som do mar engolindo os corpos se espalha. Em minutos, o que era a riqueza da cidade se transforma em um espetáculo de morte. Por que Jesus permitiu isso? Essa pergunta já intrigou gerações de leitores da Bíblia, e a resposta é mais profunda do que parece. Aquela transferência tinha 3 objetivos claros: revelar, confrontar e ensinar. Primeiro, revelar. Até aquele momento, os demônios estavam escondidos dentro de um homem. Só os sinais externos mostravam que havia algo errado. Mas quando eles entraram nos porcos, ficou escancarado. Ninguém poderia negar a realidade da opressão espiritual. O que estava invisível agora era visível, e não apenas visível, mas coletivo. Milhares de animais em histeria absoluta. Era a forma mais prática de Jesus dizer: vocês acham que isso era só um problema psicológico? Vejam com seus próprios olhos o que acontece quando as trevas dominam. Segundo, confrontar. A criação de porcos naquela região era símbolo de impureza e também de lucro. Era a economia sustentada pelo que era proibido pela lei judaica. Segundo, quando a manada inteira se perde, é como se Jesus tivesse confrontado diretamente os valores daquele povo. Ele mostrou que a vida de um homem liberto vale infinitamente mais do que qualquer prejuízo econômico. Era um choque de prioridades. O reino de Deus não negocia dignidade humana por lucro material. Terceiro, ensinar. O comportamento dos porcos deixou claro o propósito final do inimigo: morte. A legião entrou neles e imediatamente o instinto foi se autodestruir. Esse é sempre o padrão das trevas. Pode vir disfarçado de prazer, de poder, de sucesso, mas o fim é sempre o abismo. Jesus quis dar uma lição visual, inesquecível, para todos os que estavam ali, inclusive para nós hoje.
Agora, olha como isso conversa com a nossa realidade. Quantas vezes a gente vê pessoas correndo em direção ao abismo, movidas por influências que parecem irresistíveis? Às vezes é um vício, às vezes uma relação tóxica, às vezes uma escolha de vida que parece prazerosa, mas só leva para baixo. O que aconteceu com os porcos é uma metáfora viva do que o inimigo tenta fazer conosco. Mas a boa notícia é que, se Jesus está presente, não importa quão forte seja a pressão, a libertação é possível. E também precisamos reconhecer o custo da libertação. Para aquele homem, foram necessários 2.000 porcos. Para nós, foi necessário o sangue de Jesus na cruz. Libertação nunca é barata, mas o céu mostra que sempre vale a pena. Não existe tesouro terreno que se compare a uma vida transformada. Versículo-chave. E os espíritos imundos, saindo, entraram nos porcos, e a manada, que era quase 2.000, precipitou-se no mar e afogou-se. Marcos 5,13. A cena é dura, mas ela deixa claro: onde o diabo governa, o fim é destruição. Onde Jesus governa, o resultado é vida em abundância. No próximo bloco, vamos explorar o propósito oculto dessa cena tão estranha e entender como ela ainda fala diretamente com a gente hoje. Até aqui, a gente viu a libertação do homem, a transferência da legião para os porcos e a cena impressionante da manada inteira se jogando no mar. Mas fica a pergunta: qual o verdadeiro propósito por trás disso tudo? Será que Jesus quis apenas mostrar poder? Será que foi só uma coincidência estranha? Não. Existe um sentido oculto, profundo, que precisa ser entendido. Primeiro ponto, Jesus estava ensinando o valor da vida humana. Para os moradores de Gadara, a perda de 2.000 porcos foi um prejuízo gigantesco. Era economia, era sustento, era riqueza indo para o fundo do mar. Mas Jesus deixou claro que a vida de um homem liberto vale mais do que qualquer rebanho. O que é mais precioso aos olhos de Deus? Um negócio lucrativo ou a alma de alguém aprisionado? Essa foi a lição dura que a cidade teve que engolir. O céu não mede valor como a terra mede. Segundo ponto, expor a natureza das trevas. Enquanto os demônios estavam escondidos no homem, havia dúvidas. Talvez alguns pensassem que ele tinha apenas uma doença mental, um transtorno sem cura. Mas quando eles se manifestaram coletivamente nos porcos, ninguém pôde negar. Aquilo era espiritual. E mais ainda, a reação dos porcos mostrou a essência do inimigo: destruição total e imediata. Destruição total. Jesus fez questão de tornar público que o diabo não tem nada a oferecer além da morte. É como se ele dissesse: vocês querem prova? Olhem para o mar. Terceiro ponto, mostrar que a libertação tem impacto coletivo. Não foi só aquele homem que foi transformado, a cidade inteira foi abalada. Todo mundo ficou sabendo. A cena mexeu com a economia, com a cultura, com as crenças. Jesus não libertou apenas uma pessoa, mas usou aquela libertação para confrontar uma região inteira. O espiritual sempre tem reflexo no social. Quando Jesus liberta, não é só particular, é público, é testemunho. E aqui entra algo muito atual. Quantas vezes nós damos mais valor a coisas do que a pessoas? É o lucro acima da dignidade, a ganância acima da vida. Gadara ficou chocada porque perdeu porcos, mas não soube celebrar a libertação de um ser humano. Essa é a mesma lógica que vemos hoje em sistemas que exploram, em economias que sacrificam gente por poder. Jesus nos chama a inverter a ordem, primeiro o ser humano, depois o resto. Outro detalhe do propósito é que Jesus estava preparando o terreno. Aquele homem liberto não seria apenas um ex-possuído, ele seria o missionário daquela região. Por isso, a libertação pública e impactante serviu para dar autoridade ao seu testemunho. Quando ele contasse o que aconteceu, ninguém poderia negar. Todos tinham visto o espetáculo dos porcos. Todos sabiam que algo fora do comum tinha acontecido. O milagre foi também a credencial do mensageiro. E não podemos esquecer, o propósito oculto também aponta para a cruz.
Assim como os porcos carregaram a legião até o abismo, Jesus carregaria sobre si todos os nossos pecados e derrotaria o poder das trevas de uma vez por todas. O ato em Gadara foi um trailer do que ele faria em escala cósmica. Naquela praia, ele já estava mostrando que a vitória dele não era apenas sobre um homem, mas sobre o inferno inteiro. Versículo-chave. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Esse versículo resume a lição de Gadara. Nada vale mais do que uma alma liberta. No próximo bloco, vamos ver como a cidade reagiu a tudo isso. E talvez essa seja a parte mais surpreendente. Em vez de celebrarem, eles pediram para Jesus ir embora. Depois da cena mais impactante de libertação que a região de Gadara já tinha visto, a gente esperaria uma explosão de alegria, certo? Afinal, um homem que vivia atormentado por anos, um terror para todos, agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Isso deveria ser motivo de festa. Mas o texto bíblico nos mostra algo surpreendente. A cidade não celebrou. Pelo contrário, pediram que Jesus fosse embora. Marcos 5, 14 a 17 descreve: Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Então o povo saiu para ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Olha que contraste! O homem liberto está ali, testemunho vivo do poder de Deus. Mas em vez de admirar a transformação, as pessoas ficam com medo. E esse medo não é só espiritual, é também econômico. 2.000 porcos significavam muito dinheiro perdido. A cidade percebeu que, se Jesus continuasse ali, mais mudanças radicais poderiam acontecer. E talvez eles não estivessem dispostos a abrir mão dos seus interesses. Esse episódio revela uma verdade dura. Nem todo mundo se alegra quando o reino de Deus se manifesta. Às vezes, a presença de Jesus confronta tanto a nossa zona de conforto, o nosso bolso, os nossos pecados, que preferimos pedir para ele se afastar. Gadara viu libertação, mas também viu prejuízo, e escolheu o lucro acima da vida. E se a gente for honesto, quantas vezes fazemos o mesmo? Queremos Jesus perto até o ponto em que não mexa nos nossos ídolos. Queremos libertação, mas sem custo. Queremos salvação, mas sem transformação. Só que a presença de Cristo sempre vai abalar estruturas. Ele não entra numa cidade, numa família ou num coração para deixar tudo do mesmo jeito, e isso incomoda. A reação da cidade também mostra o quanto o medo pode nos cegar. Eles temeram o poder de Jesus em vez de abraçar a esperança que ele trazia. O medo do sobrenatural falou mais alto do que a alegria da libertação. Quantas pessoas hoje não rejeitam o evangelho porque têm medo do que vão perder? Amizades, status, prazeres, negócios. Mas Jesus deixou claro, vale a pena perder qualquer coisa para ganhar uma vida transformada. Outro ponto forte aqui é perceber que o homem liberto foi a única voz realmente feliz naquela cena. Enquanto todos pediam para Jesus sair, ele queria ficar perto. Isso mostra que só quem experimenta de verdade a graça entende o valor dela. Quem olha de fora pode ver custo. Quem viveu dentro das correntes e foi liberto sabe que não existe comparação. Essa parte da história é um alerta para nós. Quando o poder de Deus se manifesta, como vamos reagir? Vamos celebrar e deixar Ele transformar tudo? Ou vamos pedir para Ele ir embora porque não queremos abrir mão das nossas seguranças? Versículo-chave. Então começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Marcos 5,17. O triste é que a cidade perdeu a chance de ver muito mais milagres. Eles preferiram expulsar a solução do que enfrentar suas próprias trevas. Mas Deus, na sua graça, não deixou aquele lugar sem testemunho. No próximo bloco, vamos ver como o homem liberto se torna a resposta de Jesus para aquela região, o primeiro missionário enviado diretamente por ele.
Enquanto a cidade inteira pedia para Jesus ir embora, havia um homem que queria exatamente o contrário. Marcos 5,18 diz: E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Faz todo sentido, né? Depois de viver anos no tormento, sendo rejeitado, finalmente liberto, ele queria ficar perto de quem o salvou. É a reação mais natural do mundo, grudar em Jesus e nunca mais soltar. Mas a resposta de Jesus surpreende de novo. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Em vez de levar aquele homem com ele, Jesus o envia de volta. Ele não se torna discípulo itinerante, mas missionário local. Não vai subir em púlpitos, mas vai contar sua história entre família e vizinhos. E sabe o que aconteceu? O versículo 20 diz: E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olha que poderoso! O homem que ninguém queria perto, agora é o testemunho que ninguém podia ignorar. O que era vergonha virou plataforma. O que era dor virou mensagem. O que era cadeia virou ministério. Jesus transforma não só a condição da pessoa, mas o destino dela. E tem algo muito especial aqui. Esse é o primeiro missionário enviado diretamente por Jesus para uma região gentílica. Enquanto os discípulos ainda estavam aprendendo, esse homem já estava pregando. E sua mensagem era simples, mas irresistível. Olhem para mim. Vocês me conheciam. Vocês sabem como eu era. Agora, vejam o que Jesus fez. Esse é o tipo de testemunho que ninguém consegue rebater. Não tem argumento que derrube uma vida transformada. Isso nos ensina que não é preciso saber tudo de teologia para começar a falar de Jesus. Não é necessário ter anos de igreja ou títulos. O que você precisa é ter experimentado a graça. O testemunho do liberto de Gadara é a prova. Contar o que Jesus fez em você já é suficiente para impactar uma cidade inteira. E aqui está outro detalhe bonito. Jesus não atendeu ao pedido dele de segui-lo fisicamente, mas deu algo ainda maior, uma missão. Às vezes, queremos estar num lugar específico com Jesus, mas ele nos envia de volta para o meio da nossa realidade. Pode ser a família, o trabalho, a escola. Porque lá, no dia a dia, é onde o testemunho tem mais peso. Jesus sabia que aquele homem teria mais impacto entre os seus do que acompanhando o barco dos discípulos. Esse envio também mostra como Deus redime até o passado mais sombrio. Quem poderia imaginar que um ex-endemoniado seria a porta-voz do Evangelho? Mas é assim que o reino funciona. Deus pega vasos quebrados e os transforma em mensageiros de esperança. O que antes afastava as pessoas agora atrai, porque a transformação é visível. E isso nos lembra de algo muito pessoal. Você também tem uma história. Talvez não seja tão extrema quanto a do gadareno, mas todo mundo que encontrou Jesus tem uma libertação para contar. Pode ser de um vício, de um medo, de uma ferida, de um pecado escondido. Testemunho não é sobre quão fundo você caiu, mas sobre quão forte Jesus te levantou. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Versículo-chave. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. O liberto quis seguir Jesus no barco, mas Jesus o fez ser luz na sua terra. Porque às vezes o maior campo missionário é justamente o lugar de onde todo mundo nos viu cair. No próximo bloco, vamos fechar essa jornada entendendo o que essa história significa para nós hoje e como podemos viver na mesma autoridade e vitória que Cristo demonstrou em Gadara. Depois de percorrer essa história impressionante, chega a hora de trazer tudo para a nossa vida. Porque não adianta só olhar para o endemoniado de Gadara como uma curiosidade bíblica. Essa narrativa é um espelho espiritual que revela verdades que continuam vivas hoje. Primeira aplicação: a batalha é real.
O inimigo ainda tenta prender pessoas em correntes invisíveis, vícios, medos, traumas, pecados escondidos, pensamentos de autodestruição. Talvez você não veja alguém gritando nos sepulcros, mas quantas pessoas vivem aprisionadas dentro de si? Esse texto nos lembra que existe uma guerra espiritual acontecendo, mas também nos lembra que já temos a vitória em Cristo. Segunda aplicação, Jesus é suficiente. Os moradores tentaram prender o homem com correntes, mas nada funcionava. Isso mostra que a força humana não resolve escravidões espirituais. Só Jesus pode libertar de verdade. Isso significa que, não importa qual seja o cativeiro, você não precisa enfrentar sozinho. A presença dele é capaz de quebrar o que parece impossível. Onde você já desistiu, ele pode agir. Terceira aplicação: a libertação tem propósito. O homem liberto não só foi restaurado, mas foi enviado em missão. E isso vale para nós também. Jesus não nos tira da escravidão apenas para vivermos uma vida normal. Ele nos envia para testemunhar, para mostrar ao mundo o que ele fez. Seu passado não te desqualifica, pelo contrário, se torna o palco da graça de Deus. Quarta aplicação: cuidado com a reação da cidade. Gadara viu a libertação, mas rejeitou Jesus por causa do prejuízo nos porcos. Muitas vezes, a presença de Cristo vai confrontar nossos valores, nossa zona de conforto e vai exigir escolhas. A pergunta é: vamos abraçar a transformação ou vamos pedir para ele ir embora? Essa história nos desafia a não trocar a presença de Jesus por nada que pareça mais conveniente. E por fim, a vitória já está garantida. Os demônios pediram para não serem enviados ao abismo porque sabem que esse é o destino final deles. Isso significa que você não luta para vencer, mas a partir da vitória que Jesus já conquistou. Isso muda tudo. Não é uma batalha equilibrada. A luz já venceu as trevas. Talvez, ouvindo essa história, você se identifique com o homem de Gadara. Talvez você sinta que existe algo te prendendo, algo que parece incontrolável. A boa notícia é, assim como Jesus atravessou o mar só para libertar aquele homem, ele está disposto a atravessar qualquer distância para alcançar você. Hoje pode ser o seu dia de libertação. Oração. Senhor Jesus, eu creio no teu poder de libertar. Assim como o Senhor libertou o homem de Gadara, eu peço que o Senhor entre na minha vida e quebre todas as correntes que me prendem. Eu renuncio agora a toda a influência das trevas, todo vício, todo medo, toda prisão da alma. Eu declaro que só tu és o Filho do Deus Altíssimo e me rendo à tua autoridade. Enche-me com o teu Espírito Santo, restaura a minha dignidade e me envia como testemunha do que o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, eu quero te convidar a não guardar só para si. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre libertação. Se inscreve no canal para não perder as próximas mensagens e deixa um comentário contando o que Jesus já fez na sua vida. De ser a chave para a transformação de alguém. Versículo-chave. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa é a promessa que fecha a história de Gadara e abre a sua história hoje.